de mim, que eu tenho que controlar. Eu sou o tipo de pessoa que se eu ficar nervosa, o que estiver na minha frente, não vou te agredir não, sabe? Mas eu vou me agredir. As feridas pode tá curada, entendeu? Já não tem mais ferida, não sangra mais, mas a cicatriz não sai. E isso foi a pedofilia na minha vida. É uma perversão sexual obtida através de prazeres psicossociais atípicos, porque eles têm atração por pessoas muito jovens, né? Mais jovens do que eles. Isso os atrai muito. Tinha mais ou menos uns 4 para 5 anos de idade. E eu morava perto de um salão de beleza. Então era sempre a casa do lado, era sempre muito frequentada. E tinha um senhor que ia levar a esposa dele. E ele gostava muito de mim, que eu sempre fui uma criança muito agitada, muito brincalhona, sempre alegre e tal. E ele sempre me levava para passear com ele de carro. Tinha um Fusquinha azul, família minha muito carente, muito pobre. Carro naquela época era uma sensação, né? Então ele foi me cativando, me colocava sempre sentadinha no colo dele. E tudo começou ele mexendo na costurinha do meu short. Começou a mexer na costurinha do short. E aí ficava meio engraçadinho, meio esquisitinho. E aí da costurinha do short ele começou a me tocar. Do toque ele começou a cheirar. Quando ele me tocava, cheirava a mão dele. Depois ele começou a me beijar, começou a tocar no meu seio. Só que eu era muito pequena. Eu não tinha consciência de que ele estava me molestando, né? Ele foi me acostumando a essa situação. E assim foi até os 9 anos de idade. Só que depois ele foi acrescentando coisas, acrescentando toques. Eu tinha 5 anos, né? E eu lembro de estar jogando bola no quarto. E só da cena do meu irmão me puxando pra perto dele. Eu de costas. Não houve penetração. Mas ele encostou em mim, né? E foi no momento que minha mãe chegou. E a pessoa que tem essas características, que possui essa perversão, ela faz tudo para conquistar o objetivo dela. A gente sempre foi pro pré para estudar e ele sempre levou a gente. Aí a gente estava indo para a escola e ele entrou em uma casa abandonada comigo. E aí lá dentro ele fez eu fazer sexo oral com ele. Então depois desse dia começou a ficar meio constante, sabe? Toda vez antes de me levar pra aula, ele me levava pra aquela casa. Aí eu falava, não quero ir. E ele me puxava e me levava. A chegar com a minha idade de 9 anos de idade, ele já me punha no colo dele, gente, ele me punha no carro, me levava pra passear. Sempre em lugares afastados, onde não tinha ninguém. Me fazia fazer sexo oral com ele, né? Beijava. Ele só não me penetrava, ele só não consumava o ato sexual, porque eu era muito nova. E isso foi dos meus 4, 5 anos de idade até os meus 9 anos. Quando se trata de abuso sexual infantil, tudo é muito assustador, né? Ninguém, por mais acostumado que esteja, né? Todo mundo sente o estômago embrulhar, né? É sempre muito difícil. Ninguém chegou pra gente e falou, olha, tá acontecendo isso, vamos resolver. Não, parece que pegaram um pano, jogaram por cima. Só que dali pra frente ainda aconteceram coisas. Porque muitas vezes o abuso acontece na própria casa. Então é pai, tio, primo, irmão. E pra gente lidar com esse assunto, é a questão mesmo da amizade. E aí quando você começa a conquistar esse aluno, a gente começa a entrar nesse tema. Porque pra pessoa poder falar de abuso sexual, você tem que ter liberdade. E você tem que garantir a confiança do aluno, entendeu? A partir do momento que você tem a confiança nesse aluno, ele vem contar para você aquilo que ele viveu. A maioria dos casos de abuso acontecem no campo intrafamiliar, considerando o campo intrafamiliar de forma um pouco mais ampliada, né? Não apenas com pais, mas com padrasto, com irmãos, tios, né? Então, o abuso muitas vezes, na maioria das vezes, parte por pessoas próximas da criança, até porque a maioria das situações elas não são forçadas, elas estão ligadas a um aliciamento mesmo. Dentro da própria família. Alguns tios, meus primos. Como é um tabu muito grande, às vezes o pai ou o padrasto abusa da criança e essa criança fica em silêncio.
não tem liberdade para falar com a mãe, ou quando fala com a mãe culpa ela. São questões aí que vão abalar a estrutura emocional dessa criança, do adolescente, para o resto da vida dela. A família como um todo acaba sendo toda desestruturada, porque os pais vão se sentir um pouco culpados por permitirem ou por darem liberdade para que isso tenha acontecido com seus filhos, por quem sabe não ter feito a prevenção ou a fiscalização, mas o principal dano acaba sendo na vida da própria criança e do adolescente. A minha mãe nunca chegou pra mim e conversou sobre o assunto. Eu não contei pra ela. Eu não contei. Não que eu não tivesse vontade. Várias vezes eu virei pra ela e falei, eu tenho que contar. Mas eu tenho aquela educação de não ter espaço pra conversa, entendeu? Sempre foi criada muito limitada. Ela nunca percebeu, e quando percebeu também não importou muito. Não deu muita atenção, não. Acho que ela tinha um sonho de que eu arrumasse um marido rico. A bem da verdade é essa. É um mito muito grande quando se diz que a criança ela inventa que ela teve uma relação sexual. Na maioria das vezes, o que a criança fala é verdade. Apenas 6% dos casos de abuso sexual que a criança fala que foi abusada, apenas 6% é mentira. Todos os outros fatos são verdade. O pedófilo pode ser qualquer um, mas ele acaba tendo algumas características peculiares para atrair essa criança. Ele usa da sedução, né, do cavalheirismo, ele convence qualquer pessoa daquilo que ele quer para o objetivo dele. Ele quer conquistar aquela pessoa a todo preço, porque ele tem essa perversão sexual, né, atípica. E isso, como é uma coisa irregular, e ele tem consciência, então ele faz tudo para seduzir, para parecer o melhor possível. Ele procura entender o mundo que essa criança vive. Ele procura se modernizar, saber que tipo de música que a criança ou o adolescente gosta. Ele quer entrar no mundo dessa criança, desse adolescente. Porque até tinha uns comentários dele acerca disso, olha, você não pode contar pra mamãe, senão ela não vai deixar você passear comigo mais. Senão eu não vou poder te dar iogurte, essas coisas que eu não tinha acesso na minha casa. Eu comecei a gostar daquilo e procurar aquilo com outras pessoas. Nós temos, infelizmente, hoje, com o advento da internet, da mídia, da modernidade, uma maior possibilidade da criança e do adolescente ser alvo de qualquer tipo de crime contra ela. Com o advento da internet e essa massificação na sua utilização, nós nos deparamos com fatos e com números que assustam. A criação frequente de sites ligados à pedofilia, fatos concretos de pedofilia envolvendo as redes sociais e a grande utilização e o crescimento exponencial de crianças e adolescentes no mundo virtual. O mestre contemporâneo é a internet, deixa de ser a figura paterna, a figura familiar, né, as organizações, a estrutura familiar perde lugar exatamente para aquilo que a internet dá ali, né, de uma forma rápida e descontextualizada do que é a cultura do que aquela criança vivencia. Então isso gera distorções muito grandes no comportamento das crianças também. Os espaços foram diminuindo, as pessoas foram tendo menos quintal, foram se confinando mais a ficar dentro de casa, os pais trabalhando. Então os filhos foram se restringindo à internet, que na verdade abriu o mundo para esses jovens, para essas pessoas. Não tem como falar sobre a pedofilia sem falar da internet. E não tem como falar sobre a pedofilia na internet sem falar do Orkut e sites de relacionamento. Elas envolvem e manipulam de uma forma muito sutil. Por isso que é muito perigoso na internet a pessoa se deixar levar no bate-papo sem ter certeza de como é o perfil de quem está do outro lado. Né? Isso foi descoberto quando eu estava na 4ª série primária, quase 10 anos, porque ele começou a querer fazer com outra colega minha. E aí ele foi buscar a gente na escola. E eu comecei a contar para ela, né, como que acontecia e tal. Só que ela, quando ele foi pegar a gente, ela ficou com medo. O pai dela procurou, investigou pra ver como é que era e acabaram descobrindo. Aí eu peguei e contei tudo. Porque esse abusador, ele não vai abusar de uma criança, vai abusar de outras crianças. Então, muitas das vezes, quando um adolescente,
uma criança fala, denuncia, a gente corta, que a gente inibe, o abusador fica com medo de fazer novas vítimas, no caso. E não durou muito tempo isso não. De repente, como eu dizia sempre não, eu falava que eu não queria, ele parou de levar a gente pra escola, ele começou a trabalhar e aí, pronto, nunca mais. Não sei o que a minha mãe disse pra ele na época. Não sei te dizer o que aconteceu. Eu conheço muitas crianças que são traumatizadas por causa de abuso sexual na infância e que não conseguem, na fase adulta, se relacionar com pessoas, conseguem casar, até ter filhos por causa desse abuso que sofreu na infância. A criança ela tem que ser tratada, porque senão isso aí pode vir refletir futuramente. Como consequências do abuso, né, nós observamos uma dificuldade, né, de lidar com a culpa, dificuldade também, problemas de autoestima também é muito comum, né, de se sentir uma pessoa pior por causa daquilo que aconteceu. E as consequências são graves se você não tem o devido suporte. Eu nunca consegui me casar, eu nunca tive um relacionamento legal. Eu só amei mesmo de verdade uma vez na minha vida e não consegui finalizar esse relacionamento porque eu era muito drogada, eu era dependente química, usava muita cocaína e ele não teve paciência de me esperar a minha cura. Não pretendo ter filhos. Casar talvez. Mas filhos eu não quero. Os pais precisam conversar com os filhos sobre todos os assuntos, inclusive sobre isso. O objetivo desse material é sensibilizar o pai, sensibilizar a mãe da importância dessa interatividade maior com o filho, desse monitoramento, desse acompanhamento na educação. Porque há uma falsa impressão também de que o filho, estando dentro de casa, utilizando um computador, ele está mais seguro do que se estivesse na rua brincando. É falsa ilusão. Existe uma falsa interpretação por parte dos pais de que a criança que está no quarto fechado utilizando a internet, ela está segura. São vários casos e números significativos de acontecimentos, de fatos que se deram início através da internet. Então, o nosso objetivo é demonstrar a vulnerabilidade que a internet e as redes sociais deixam os usuários, né? E mostrar aos pais e a quem de interesse for os meios para trabalhar com segurança as redes sociais e a internet. E aí o que vai ocasionar é que além do trauma, da própria vivência do abuso, a criança ainda vai ser afastada, obviamente, do seio familiar, né, da relação com essa pessoa que foi o infrator, e ela vai ter que lidar com uma outra dificuldade, que é exatamente o rompimento dos laços. Eu saí de casa agora, não só pela situação que eu não tenho que vê-lo, mas porque também eu tinha que ter uma outra vida. Aquela vida eu tinha que deixar para trás. E a minha vida foi feita assim, de derrota, de drogadição, de prostituição. Eu tive uma consciência diferente de que alguém podia me amar de verdade não pelo meu sexo, pelo prazer que eu podia dar, ou pelo que eu podia fazer, ou pelo dinheiro que eu podia conquistar, ou porque eu era doidona. Eu descobri que tinha alguém que podia curar essas minhas feridas. Sabe, diferente do que todo esse amor, né, fajuto, esse amor sexual que eu tinha conhecido. Você que é pai, que é mãe, interaja mais com o seu filho, seja mais amigo, descubra essas novas ferramentas junto com ele, faça ele saber que ele tem um amigo dentro de casa, que ele tem um pai que ele pode confiar, que ele tem uma mãe, para que ele não vá buscar essa amizade em outras áreas, ou na rede social, ou fora de casa. E, às vezes, uma amizade que vai transformar a vida do seu filho de forma negativa e vai deixar uma cicatriz pro resto da vida. O mais importante é dar a palavra ao sujeito, é considerar a criança como um sujeito dessa experiência e não como um objeto.
né, como uma criança, como uma vítima pura e simplesmente, que foi vítima de um adulto perverso, de alguém que tem uma postura maléfica em relação àquela criança. Mas ela está implicada no processo com a sua própria subjetividade. Então, dá lugar à palavra, dá lugar à criança tomada como sujeito da experiência, né? Isso é fundamental para que a gente possa tratar, né? Ao invés de tomar a criança como objeto dessa experiência pura e simplesmente, que não tem o que dizer, né? Que não tem o que falar, por exemplo, das fantasias de participação e de culpabilidade diante do que aconteceu, de como isso apareceu na sua constituição subjetiva. Então, o mais importante no nosso trabalho é dar a palavra ao sujeito, né, que vivenciou a experiência, ao invés de tomar ele como uma pura vítima e um objeto desse ato perverso. Invista no seu filho hoje para garantir o seu futuro. Infelizmente, eu tive uma infância bem prostituída, porque era normal para mim. Eu aprendi muito pequenininha. Se fosse mais tarde, de repente eu poderia fazer alguma coisa para evitar, né? Mas ainda em 5 anos, não tem reação nenhuma.